Quero chamar a sua atenção essa noite, meus amados, para um texto que nós em outra feita já examinamos, mas queremos ver com nova luz esta noite em Esdras, capítulo 7. Aqueles que estiveram no acampamento lá com os adolescentes, nós utilizamos esse texto e essa mensagem e achamos por bem compartilhar também com a igreja neste fim de semana. Esdras, capítulo 7. A primeira coisa importante para tratar, e até de certa forma um pouco dispensável com a nossa igreja, uma vez que nós estudamos síntese, o panorama do Antigo Testamento, no final do ano passado. E naquela feita nós aprendemos que a Bíblia, conforme você tem na sua mão, ela não está na ordem dos acontecimentos, na ordem cronológica. Ela está na ordem colocada em assuntos, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, tratando-se do Antigo Testamento. Mas o livro de Esdras, que você tem bem antes ainda do livro de Salmos, na verdade, ele acontece no final da história do Antigo Testamento. Ou seja, depois dos dias de Esdras, de Neemias e Zorobabel, os três maiores responsáveis no retorno do cativeiro babilônico, agora já o Império Medo-Persa, para Jerusalém, para o que seria chamado depois Judeia, eles, na verdade, viveram pouco antes do final do Antigo Testamento, pouco antes daqueles 400 anos de silêncio que começariam a vida de Jesus e o ministério de Jesus. Então, é importante ter isso em mente. Inclusive, nós vamos colocar para um projeto de 2014, irmãos, toda a nossa igreja. Isso aí vai ser algo que vai mover pais, filhos, um incentivando o outro, em que nós vamos fazer a leitura na ordem cronológica da Bíblia, até para ajudar você a compreensão de que, apesar de Esdras estar tão longe, Ageu, Malaquias são profetas que tiveram seu ministério nos tempos de Esdras e de Neemias, né? Porque a Bíblia, como disse, está em ordem de assunto. No capítulo 7 de Esdras, nós vamos meditar sobre este título: Escolha ser instrumento de Deus para gerar mudança. Escolha ser instrumento de Deus para gerar mudança. Então, em Esdras, capítulo 7, meus irmãos, nós lemos o seguinte: Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abisua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Então, até o versículo 5, onde nós lemos, irmãos, Esdras dá a introdução de quem ele é. E, na verdade, você está vendo que nós estamos no capítulo 7, ele conta os acontecimentos antes da sua chegada em Jerusalém. E agora, saído do Império Medo-Persa, porque o Império Babilônico já havia caído, nos dias do imperador Artaxerxes, ele chega na posição de escriba. Quem era o escriba? Você deve ter aquele preconceito por causa dos escribas do tempo de Jesus, né? Mas esquece isso. Esse é um bom escriba. Esse é o escriba do bem. Porque ao escriba era dada a função de conhecer profundamente as Escrituras e ensiná-la ao povo. E esse, então, era Esdras. E ele vinha, meus irmãos, como você acabou de perceber, da linhagem do sumo sacerdote Arão. Ou seja, ele era parente de Moisés. Então, este é um homem que é colocado aqui por Deus para trazer um impacto em uma das três áreas que o povo de Deus, pós-cativeiro, precisava de restauração. Eles precisavam de restaurar o templo, eles precisavam restaurar o muro, os muros, e precisavam restaurar o povo. O templo coube a Zorobabel liderar. O muro coube a Neemias. E o povo coube a Esdras.
E o texto continua nos mostrando como que ele iria realizar isso. Versículo 6. Este Esdras veio da Babilônia. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Então Esdras chega ali, minha gente, debaixo de permissão real. E mais do que isso, ele deixa claro que apesar do rei ter ajudado, aceitando tudo o que ele havia pedido, ele não chega ali por causa do rei, mas por causa de Deus. A expressão, a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele, não apenas vai se repetir de novo aqui no nosso contexto do capítulo 7, mas é algo que você vai ver por todo o livro de Esdras e também no livro de Neemias. Por que isso é importante, minha gente? Porque o povo de Deus sai da Babilônia pela assinatura do imperador, do rei Ciro. Detalhe, apesar de ter sido a assinatura de Ciro que permitiu que não só eles voltassem para a Judéia, para Jerusalém, como também construíssem, com a ajuda dos cofres reais, diga-se de passagem, este Ciro, esta assinatura, já havia sido profetizada por Jeremias 70 anos antes, quando o cativeiro ainda ia começar. Isaías, ainda muito tempo antes, também profetizou sobre Ciro. Por que tudo isso é importante, minha gente? Para que não se engane ninguém de que o povo chega até onde chegou por causa da mão de qualquer governador ou governante humano. Tudo era a mão do Senhor costurando a história para abençoar o seu povo eleito, para abençoar aqueles que ele havia disciplinado, cativeiro, mas que ainda era o seu povo eleito. Então, essa expressão do versículo 6 está aí para fazer o contraste com a própria frase que diz: o rei lhe concedera tudo o que tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. No versículo 7 nós lemos: alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Como nós aprendemos ano passado, junto com Zorobabel, com Neemias e agora com Esdras, levas de milhares de pessoas vêm junto e vão assim populando ou povoando Jerusalém novamente. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês. Então, do 1º ao 5º, todo esse período de viagem. Porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Está aí a expressão novamente. Então, meus irmãos, nós chegamos até o versículo 10, que é o versículo que nós vamos utilizar como base principal da nossa meditação dessa noite. E no 10 nós lemos, vamos ler juntos? Todos nós? Diz assim: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esse é um versículo, irmãos, como já falei várias vezes, muito caro, muito querido para mim, porque quando nós chegamos no seminário, a aula magna, a primeira mensagem na capela, ela geralmente vai girar em torno desse versículo aqui. Se não a primeira, logo logo ele vai ser ventilado, porque este é o versículo-chave do seminário onde eu e minha esposa e um punhado de gente nessa cidade também estudou lá em Atibaia, São Paulo, Seminário Bíblico Palavra da Vida. Porque o nosso seminário ele tem 3 áreas de ênfase. Você pode ser crânio, tirar 10 em todas as matérias, mas se você ficar reprovado em qualquer uma das 2 outras áreas, você não se forma. Não é um seminário que prima apenas para encher a cabeça do aluno, mas trabalhar, além disso, estudo, trabalhar também vida e trabalhar ministério. Então a vida da pessoa é avaliada, porque na verdade nós moramos lá, e o ministério que você realiza nos fins de semana, nas viagens missionárias, na semana ministerial e enfim, tudo é avaliado com o objetivo de fornecer para a igreja obreiros que não sejam apenas intelectualoides, né, cheios de conhecimento, mas que esse conhecimento não bata com a sua vida. Obviamente, é claro que isso não torna um sistema à prova de falhas, porque não somos robozinhos, né, que alguém pode programar.
mas eu considero uma visão muito apropriada e condizente com a palavra de Deus. Diante disso, meus amados, por que isso tem a ver conosco? Nós compartilhamos esses dias com os adolescentes e com a igreja você vai se identificar muito, porque é algo que nós falamos muito em nossa igreja. Nós vivemos dias em que há uma crise, há um problema na igreja brasileira em particular, e isso se define, eu quero colocar aqui, em 7 crises que marcam pelo menos os últimos 30 anos da igreja brasileira. A primeira crise, pode passar, meu irmão, está na relação. A primeira crise, eu quero chamar a sua atenção, é uma crise doutrinária. Nós vemos dias, meus amados, em que não se sabe sequer o significado da palavra doutrina. Algumas vezes as pessoas vêm me perguntar de qual igreja você é. Ah, eu sou de tal igreja. Qual é a doutrina lá? Eu digo assim, como assim? Lá vocês podem tocar bateria? Lá vocês podem usar saia? Ou tem que usar saia? Lá vocês podem usar barba? Lá vocês podem... Isso não tem absolutamente nada a ver com doutrina. Isso é uso e costumes. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Ninguém é mais ungido ou menos ungido porque usa barba, deixou de usar. Ninguém é mais santo ou menos santo porque usa saia ou não usa. Nada disso tem a ver com a vida com Deus. Porque as pessoas não sabem sequer o que significa a palavra doutrina. Doutrina, ensino, teologia, tudo é a mesma coisa, são sinônimos no Novo Testamento. Aquilo que você crê, a fé que você defende, o credo que você defende. Nós vemos uma crise doutrinária onde as pessoas, se você pegar um crente na rua assim pelo braço e estender para ele rapidamente um questionário básico com 10 perguntas, explica para mim o Evangelho, explica para mim a doutrina da justificação, explica para mim se o homem é depravado por causa do pecado ou não. A pessoa não sabe explicar, com raríssimas exceções. Ela não sabe explicar a doutrina cristã. Ela não sabe explicar graça. Ela não sabe explicar fé. Porque existe uma crise doutrinária. Uma segunda crise, meus irmãos, que existe uma crise de identidade. E essa crise eu quero explicar de uma seguinte maneira. Décadas atrás, a pessoa saía, por exemplo, de onde eu morava no Rio de Janeiro, e ia para outra cidade, e logo você esperava receber uma carta de transferência de membresia daquele irmão, porque ele mudou-se lá para São José dos Campos. E você recebeu uma carta de outra igreja batista, porque aquele irmão foi congregar em outra igreja batista. Hoje em dia, meus irmãos, o cara sai daqui, fica 10 anos na videira, ouve, eu espero, bastante Bíblia, é falado sobre Bíblia, é falado sobre doutrina, sobre teologia, sai daqui e vai congregar numa igreja que não tem absolutamente nada com aquilo que nós ensinamos. Porque há uma crise de identidade, as pessoas não se identificam mais com igrejas. E de detalhe, porque há uma crise doutrinária, não aprende direito, não sabe muito bem se há diferença de congregar aqui ou acolá. É tão interessante que uma determinada pessoa saiu de uma igreja batista extremamente ortodoxa, fundamentalista, e levou 1 ano para descobrir que a igreja onde congregava cria na perda de salvação. 1 ano! Não conhecia a denominação, não conhecia os ensinos, porque não há mais identificação. Você diz, pastor, mas o que é isso? O senhor é batistão? Não é isso, irmãos. Mas entre você sair de uma igreja que prega e ensina a escritura de uma maneira e outra que ensina de uma maneira completamente diferente, há um problema aí. Terceiro problema, irmãos, terceira crise, pragmatismo. O pragmatismo a gente pode explicar e definir da seguinte maneira, preste atenção. Se funciona, está certo. E o contrário também, está certo porque funciona. Muitas igrejas estão começando a fazer coisas, a praticar coisas que nada tem a ver com a sua herança denominacional e teológica, porque dá certo. Determinada igreja da nossa cidade promoveu uma clínica de libertação, de cura interior. Não tem absolutamente nada a ver com a doutrina bíblica e com a doutrina batista. Mas dizem que dá certo, as pessoas saem de lá aliviadas, leves e tudo mais. Não importa que isso não tenha eco nas escrituras. Se dá certo, está certo. E assim vai.
É interessante, de vez em quando eu paro a pessoa para perguntar, ok, aonde nas Escrituras a gente encontra isso? Como assim? Eu quero dizer, meu irmão, isso que você está defendendo que é algo muito bom, como que a gente prova isso, que isso é algo realmente muito bom nas Escrituras? Não sei, pastor. Poxa, mas o evento foi uma bênção. Pragmatismo. Deu certo, está certo. Só que não, ok? Isso é uma crise. Não estou defendendo isso. Quarto lugar, meus irmãos, a crise de analfabetismo bíblico. O que é isso, irmãos? Nós somos uma geração que não conhece as Escrituras. Você sabe por que as igrejas neopentecostais e o ensino neopentecostal floresce tanto no Brasil? Porque nós não conhecemos doutrina. Nós não conhecemos Bíblia. E assim, as pessoas cantam as coisas por aí, pregam as coisas por aí e todo mundo, aplaude. Uns anos atrás, Silas Malafaia esteve aqui na cidade. Veio, parece que veio com o seu próprio avião, veio, parece que meio corrido. Do jeito que veio, pregou e foi embora. E vamos lá, né? Até então, confesso que eu não acompanhava o ministério dele muito. Vamos lá para a praça. Fomos lá para a praça, fomos assistir, até porque era o evento de uma igreja na cidade. Vamos apoiar, vai ser bom e tal. E ele começou. E meus irmãos, não falou nada com nada. A mensagem não tinha base bíblica, o texto foi lido, mas a mensagem não tinha nada a ver com o texto lido, não era exposição de nada do que foi lido, e olhava para o lado e via irmãos batistas e diversos irmãos. Que bênção, muito bom. Não conhecemos as Escrituras. O que mais me assusta, meus irmãos, é que as pessoas conhecem profundamente a sua profissão, mas não conhecem profundamente o que é ser cristão, porque ser cristão é conhecer as Escrituras. Não há alternativa. Não dá para ser cristão baseado naquilo que você apenas ouve por aí. Você precisa conhecer as Escrituras. Quinta crise. Crise nos valores familiares. Hoje você está no Brasil, na média, 5 casamentos, cada 5, 3 acabam em divórcio. Cada 5 casamentos, 3 acabam em divórcio. Essa média já está entrando bem perto nas igrejas evangélicas. Aí o que acontece? Se tal igreja biblicamente não aceita o divórcio, o que a pessoa faz? Ela procura uma e tem de sobra que aceita e que realiza o recasamento da pessoa. Você tem pastores no 3º casamento. Provando, meus irmãos, que os valores familiares já foram para o ralo porque não há conhecimento bíblico, porque não há conhecimento doutrinário. Uma coisa vai puxando a outra. Na verdade, meus irmãos, o liberalismo teológico proporcionou a morte das igrejas na Europa porque uma coisa vai puxando a outra. Não é coincidência. E detalhe, nada acontece de domingo para segunda. É algo que vem ruindo como uma erosãozinha, né? Aquela aguinha que vai assim devagarinho e vai levando areia por areia, pedrinha por pedrinha, depois faz uma grande vala, onde antes nem tinha nada, porque a erosão foi comendo aos poucos. 6º e penúltimo lugar, crise do falso avivamento. Irmãos, eu fico impressionado como você pega às vezes as pessoas dizendo: o Brasil está vivendo um avivamento. Não se conhece avivamento de verdade. Determinada igreja que eu conheço lá no Rio de Janeiro, o seu pastor tem um costume de cumprimentar a igreja assim: boa noite, a graça e a paz, igreja do avivamento. E a igreja dá um glória a Deus. Quantas vezes você vai nos eventos por aí e o pessoal cansa de profetizar: esta é a geração do avivamento, e o povo vai ao delírio. O problema é que essa geração nunca passa, né? Que entra década, sai década, esse chavão evangélico é usado, porque esse marketing pega bem. Quem não quer ser da geração do avivamento, ora bolas? O problema é que nós queremos ser sem saber o que é avivamento. Se você pegar, meus irmãos, as narrativas do tempo de Josias, do tempo de Ezequiel, do tempo de Josafá, na Bíblia, e se você pegar na história do cristianismo, o grande avivamento, o grande despertamento na época de Jonathan Edwards, George Whitefield e outros homens como esse, John Wesley,
E nada tem a ver com aquilo que nós vivemos no Brasil hoje. Para começar, todo avivamento começou com profundidade bíblica. Descobriram as Escrituras, voltaram para as Escrituras. Os avivamentos que eu mencionei, todos estes homens eram teólogos. Quer dizer que teologia mata o espírito, apaga o fogo? Não. Teologia apaga fogo estranho. Boa teologia acende o fogo do espírito. O problema, meus irmãos, como nós vivemos uma mescla no Brasil de gente tentando puxar para boa teologia, e como a gente já pregou 2 ou 3 domingos atrás, lembra? Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Irmãos, lembram dessa mensagem? Se isolam em um canto, com a cabeça cheia de teologia, e enquanto os outros se isolam do outro lado, com a cabeça buscando apenas o Espírito. Os extremos, isso não é avivamento. Avivamento é teologia em chamas, onde provoca arrependimento, transformação social. Os avivamentos que aconteceram na história da humanidade, no cristianismo, irmãos, no tempo mais moderno, fecharam bordéis, fecharam os bares, porque as pessoas queriam Deus. Deus estava se movendo. Isso é avivamento, não aquilo que temos no Brasil. Para terminar, meus irmãos, 7. Crise da sedução gospel. Está escrito errado de propósito. De uns meses para trás eu comecei a escrever gospel errado. Vou explicar por quê. A palavra gospel em inglês significa evangelho. E eu me recuso a chamar de evangelho esse arremedo que nós temos na cultura evangélica no Brasil. O falso avivamento. Os CDs com letra tosca, que não tem nada a ver com as escrituras. Isso não é gospel. Pelo menos não sem H. É esse aí falsificado. G-O-S-H-P-L. Ou, na verdade, vou começar a escrever mais errado ainda. Vou escrever P-E-U. Gospel. Porque isso não é evangelho. E, meus irmãos, a sedução gospel tem sido tão grande que todo mundo acha muito legal, ou a grande maioria, que você pague 50, 60, 70, 80 mil reais para a pessoa que diz que tem um ministério vir aqui na cidade tocar e cantar. Você quer ver o absurdo? Nós tivemos uma conferência teológica, não foi verdade? Nós tivemos aqui homens de Deus que conhecem as Escrituras abundantemente, vieram nos abençoar, nos ensinar. Você sabia que a oferta que eles receberam foram dezenas de oferta que eles receberam, não pediram nada, não cobraram um centavo. Mas a oferta que eles receberam, por iniciativa da liderança da conferência, não deles, não pediram nada, foi dezenas de vezes. Por respeito a eles, eu não vou falar em valores, menor do que os cantores gospel recebem. Agora, para pensar, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa muito clara, eu sou músico. Você pega uma criatura que aprendeu a tocar violão lá no fundo do quintal, raramente ele vai ter curso superior de música, tá? Ah, mas ele é um talento, não estou discutindo, toca melhor do que eu, inclusive. Agora você compara com um cara que fez 4, 5 anos de teologia, tem mestrado, tem doutorado, é extremamente humilde. Os irmãos que conviveram com os irmãos que estiveram conosco aqui viram, né, a simplicidade deles. Alguma coisa está errada, meus irmãos. Eu não estou dizendo que a gente tem que pagar 50, 60, 70 mil para quem vem pregar teologia ou nos ensinar aqui. Não é isso. Alguma coisa está muito errada. Pastor, mas eles vivem disso. Estão vivendo bem. Porque é muito dinheiro. E eu não estou falando só de música não, irmãos. Estou falando de tudo. Você vai numa livraria evangélica, você não consegue encontrar um livro que presta. Porque a maior parte é autoajuda. E essa é a sedução gospel. Como é que a gente resolve isso, irmãos? É claro que na nossa pequena, maravilhosa igreja aqui, não vamos resolver isso. Mas nós podemos nos abençoar com isso. Por quê? Porque cada dia vão chegar pessoas novas e pessoas que vão vir nesse liquidificador dessa crise aqui. E nós temos, irmãos, como igreja, de ter a nossa cultura local para a honra e glória do Senhor Jesus, para que nós possamos abençoar e influenciar aqueles que vão chegando. Como é que começa a mudança? O versículo, clica aí. 10 de Esdras 7, como eu disse, é a base para essa mudança. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Em primeiro lugar, meus irmãos, Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Qualquer mudança começa em mim. Qualquer mudança começa em mim.
Não adianta eu ficar querendo a mudança no meu pastor, no meu irmão, na outra igreja, em ninguém. Começa em mim. É quando eu começo a perceber que essas crises que foram mencionadas no início desta mensagem são verdadeiras. Ninguém está inventando, ninguém está sendo pessimista. Isto existe e alguma coisa tem que acontecer. E vai acontecer, meus irmãos, quando eu parar de brincar com essas crises e começar a dizer, eu não vou viver esta, nem esta, nem esta, nem esta, eu vou mudar. Eu vou ser diferente. Eu vou ter uma postura diante da palavra de Deus, em que quando eu estiver no meu tempo diário com ela, estudando a palavra, eu vou ser sério com isso. Como diz, irmãos, aquele áudio que tantos já ouviram na internet, né? Sendo gravado, não é ele, Jonathan Edwards morreu há 200 e tantos anos atrás, mas Jonathan Edwards dizia, leia a Bíblia contra você. Irmãos, a Bíblia não é um livro de poesia que a gente bonitinho vai lendo, né? Que coisa linda e tal. Quando eu era adolescente, eu li um livro chamado O Discípulo. Se não me engano, o autor é Juan Carlos Ortiz. E em determinada parte do livro ele fala muito interessante, ele fala sobre o quinto evangelho. Pastor, só tem 4 na Bíblia. Exato. O quinto evangelho, irmãos, é o evangelho das minhas passagens bíblicas preferidas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Bonito, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Alguns sabem de cor, meu socorro vem do Senhor, que vê agora versículos como, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Ah, isso não está no quinto evangelho. Porque esse é pesado. Esse é para os outros, para mim não. A mudança acontece, meus irmãos, quando junto com Esdras eu digo, Senhor, onde está o erro em mim? O que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso de transformação? Como é que eu sou um marido melhor? Como eu sou uma esposa melhor? Como eu sou um filho, um pai, uma mãe melhor? Um empregador, um empregado? Como é que eu começo a mudar a minha postura diante do meu próximo e, é claro, diante do meu Deus? Irmãos, avivamento sempre passará por arrependimento. E o arrependimento pressupõe mudança de atitude, de postura, de ação. Ele está estudando a palavra de Deus, meus irmãos, porque ele diz, eu preciso conhecer isso aqui. E detalhe, irmãos, isso não é de agora. Em Deuteronômio capítulo 6, ou não é de agora, do texto de Esdras, bem lá no comecinho da nação de Israel, Deus dá um conselho para o povo, olha, as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aí depois ele diz, e tu as inculcarás aos teus filhos. Vocês vão colocar dentro da cabeça dos seus filhos, mas perceba o versículo. Primeiro no coração dos pais, depois passa adiante. A mudança sempre começa em mim. Não adianta eu querer que meu filho seja algo que eu não sou. Hipocritamente dizer para o meu filho, você já fez sua devocional hoje? Eu não vejo você lendo a Bíblia, mas eu não leio. Querer que meu filho seja um evangelista e eu não evangelizo. Querer que meu filho seja um homem, um jovem, uma mulher com um futuro de oração e eu não ser. A mudança começa em mim. Porque, irmãos, o segundo ponto de hoje diz o seguinte, qualquer mudança é movida pelo exemplo. Esdras, além de dedicar-se a estudar a lei do Senhor, também dedicou-se a praticá-la. Não apenas ficou lá escondidinho no seu estúdio, enchendo a cabeça da palavra, ele começou a praticar a palavra de Deus. Uma palavra convence, um exemplo arrasta. Cristianismo nunca pode ser faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Nunca. Isso é uma atitude religiosa e hipócrita que não pertence a nós. Em grande parte, meus irmãos, o mundo sente falta de que nós possamos mais ainda viver aquilo que nós pregamos, aquilo que nós cremos. Isso também é a realidade dentro do meu lar e dentro da minha igreja. Como você age?
Você tem experimentado a mudança em você? E essa mudança tem servido de exemplo para os demais? Sabe, meus irmãos, o meu sonho com o pastor, ou um deles pelo menos, é que nós tenhamos uma cultura tal em relação à palavra de Deus aqui em nossa igreja, e eu reconheço que até certo ponto nós até temos já isso, em que a nossa conversa se nivele em coisas que realmente importam a Deus. Os nossos planos e programas nivelem coisas que realmente importam ao nosso Deus. A nossa seriedade com a palavra, com a doutrina, seja tal que quando as pessoas chegarem aqui, elas tenham até que fazer uma opção. Não é bem assim que eu quero, não. Se não ficar, é porque não quer seriedade com Deus. E, meu irmão, eu estou tranquilo com isso. Porque alguém ficar aqui incomodado, porque domingo após domingo vou ouvir as mesmas coisas, só fala de ler a Bíblia nessa igreja, só fala de estudar a Bíblia, só fala de ter tempo com Deus, de orar. Eu vou ter problema com isso? Porque acredite, queridos, tem muita gente que não quer nada disso não, só quer sabor de mel na sua vida. Mas se você olhar para a palavra de Deus, meus irmãos, você vê homens angustiados, homens que lutaram, homens que literalmente deram o sangue pelo reino. O único sabor de mel que você vê nas Escrituras é sobre ela mesma. A tua palavra é doce como mel. Isso você encontra. Não uma vitória vazia, de uma vitória mais produzida pelos seus próprios esforços do que realmente uma intervenção divina. Qualquer mudança começa em mim, qualquer mudança é movida pelo exemplo. E Esdras termina nos ensinando: qualquer mudança é estabelecida pela multiplicação nas vidas. Por isso que eu estava introduzindo, falando sobre a cultura na nossa igreja. E finalmente ele diz: Esdras tinha decidido também a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esdras tinha decidido, meus irmãos, multiplicar-se na vida dos seus irmãos compatriotas. Nós queremos, irmãos, em nome de Jesus, ser exemplo uns para os outros. E sermos exemplos para outros também. Você sabia, querido, que você pode influenciar outras igrejas a saírem da forma como lidam e brincam com a palavra de Deus para uma postura mais séria? Eu quero dizer, para a honra e glória do Senhor Jesus, que já existem pessoas em nossa cidade que estão com a famosa pulga teológica atrás da orelha com aquilo que tem ouvido através da nossa igreja. Na verdade, tem gente em outros estados sendo incomodados. Eu tenho gente em Angola sendo incomodada. Porque, meus irmãos, glacê, autoajuda, reteté, só agrada até um ponto. Se a pessoa verdadeiramente é convertida, chega uma hora que ela já está enjoada disso. Porque tudo muito doce enjoa. Não é verdade? Já pegou aquele suco que alguém despejou 3 quilos de açúcar, você... Nossa, aqui dá para dar uma diabetes em alguém. Enjoativo. E, meus irmãos, essa cultura gospel de autoajuda, de pregação bonitinha, tem uma hora que a pessoa diz: eu estou passando fome aqui. Eu quero ser alimentado. Eu quero meu espírito ser constrangido pelo Espírito de Deus. Eu quero ser mexido pelas coisas de Deus. E a pessoa não aguenta mais. E ela começa a buscar. E tal é verdade, meus irmãos. Algum tempo atrás eu postei no Facebook o vídeo de um irmão que estava contando confissões de um ex-neopentecostal. Você se lembra desse vídeo? E ele conta tudo aquilo que ele já fez. Já foi no monte, já cantou Sabor de Mel, já fez sei lá o quê. Contou diversas coisas que ele já fez. Já fez campanha, já foi atrás de unção do profeta sei lá do quê. Fez de tudo. Até um dia que ele, passando pelo blog, né, pelo site do Voltemos ao Evangelho, que eu tenho recomendado aos irmãos tantas vezes, ele achou uma pregação do pastor Paul Washer. Uma pregação chocante. Meus irmãos, uma mensagem reformada, umazinha só, com doutrina séria, e ruiu por terra o castelo de cartas neopentecostal. Uma mensagem. Este é o poder da palavra de Deus.
Porque a alma daquele irmão, meus irmãos, estava passando fome de tanta besteira que estava sendo alimentada. Ninguém aguenta ficar comendo salgadinho. Ninguém aguenta ficar comendo doce o tempo todo. Você precisa de arroz, de feijão, de carne, não é verdade? A banda de tambaqui. Precisa se alimentar. E esta é a palavra de Deus, alimento sólido. E cada dia, meus irmãos, no nosso país está, sim, havendo despertamento, um retorno para a sã doutrina. Agora, calma, antes que você comece a dar glória a Deus e ficar muito animado. Isto é só o começo. Sabe por quê? Porque qualquer mudança é estabelecida pela multiplicação nas vidas. O livro que nós estamos lendo como igreja, terminou de ler? Quando você terminar, empreste para uma pessoa. Irmãos, isso que eu estou falando é tão sério que já existe pelo menos duas páginas online de igrejas pentecostais acompanhados com o adjetivo reformada. Alguns irmãos aqui sabem do que eu estou falando. Porque nem eles estão aguentando mais. São igrejas sérias, mas não estão aguentando mais, porque o neopentecostalismo está entrando com toda a força nas suas denominações também. E eles criaram essas páginas para abençoar as suas denominações e tentar mostrar-lhes que a doutrina não é inimiga do poder do Espírito Santo. Muito pelo contrário, é amiga. Qualquer mudança começa em mim, qualquer mudança é movida pelo exemplo, qualquer mudança é estabelecida pela multiplicação nas vidas. Sabe qual foi o resultado disso na vida de Esdras? O povo foi reformado no sentido como o templo foi reformado, como o muro foi reformado. Agora o povo é reformado no seu relacionamento com Deus, ao ponto de tomar uma atitude muito difícil. O povo, nesses anos, havia casado com mulheres estrangeiras. E como você deve lembrar, ao judeu, ao israelita, era proibido casar-se fora da nação de Israel. Esdras, quando sabe disso, ele rasga as suas vestes, cobre a sua cabeça com cinzas, que era o sinal de pranto, de dor, de arrependimento para o judeu. E aí, meus irmãos, isso começa a se espalhar. Detalhe, Esdras não havia casado com nenhuma mulher estrangeira. Mas ele vê como o povo passou 70 anos no cativeiro e ainda não havia aprendido todas as lições. A idolatria até que aprendeu, mas muitas outras ainda não. E diante, meus irmãos, da atitude de Esdras, um movimento começa. Resultado, os homens vêm, com raríssimas exceções, e eles se arrependem. Eles pegam as suas esposas, eles as despedem e as mandam retornar para as nações da onde elas vieram. Com os filhos, inclusive, se não me engano. Pastor, mas isso não é muito radical, não? Meu irmão, eu não sei. Como eu falei lá no acampamento, quando você tem problema com textos bíblicos como esse, você, quando chegar no céu, você conversa com Deus. Mas não me chame para conversa, tá? Eu não acredito que seja não, meus irmãos, porque foi exatamente a mistura contra os povos que fez o povo chegar até onde ele chegou. E chegar até o cativeiro. Deus queria proteger o seu povo com esse direcionamento. Mas o resultado é que o povo começou a voltar para a palavra de Deus e obedecer. Nós sabemos que não durou lá tanto como deveria ter durado. Nos séculos seguintes, o povo foi para uma religiosidade extremamente formal. Idolatria nunca mais, é verdade. Mas começou a ter uma vida religiosa, mas por trás tinha uma vida completamente, às vezes, imoral, desonesta e assim por diante. Esses fatos nós sabemos pelos livros históricos extra-bíblicos dos 400 anos entre Malaquias e quando começa Mateus, Marcos, Lucas e João, a vida de Jesus. Tanto que quando Jesus vem, encontra fariseus, saduceus e escribas que coavam um mosquito e engoliam um camelo. Se importavam com coisas que não tinham importância nenhuma, religiosas, mas a vida que agradava a Deus, eles não viviam. Mas Esdras impactou as pessoas do seu tempo. E você, meu irmão? Será que você fará isso também? Será que você viverá uma vida de mudança pessoal
de exemplo para os outros e de multiplicação na vida de mais muitos. Deus deseja que façamos isso. E Deus deseja que isso seja tudo verdade para a honra e glória do seu nome. Vamos orar. Deus querido, em nome de Jesus, queremos pedir que a meditação dessa noite se torne realidade em nossas vidas. Se torne algo palpável em nossas vidas. Clamamos, ó Deus, para que não seja apenas mais uma mensagem, mas, ó Deus, aquilo que Tu vens falando na nossa igreja, domingo após domingo, usa, ó Pai, para criar, ó Deus, um grande mover do Teu Espírito em nossas vidas, de mudança, de atitude, de resoluções, que possam, ó Pai, impactar a nossa história e a história da nossa igreja. Cremos, ó Deus, que isto é verdade e é realidade para nós, mas oramos para que o Senhor possa executar isso através do poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém e amém.